Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao Centro Espírita Harmonia. Meu nome é André Aragão, mas eu tenho o Luiz aí no meio, André Luiz. E por que é que eu estou contando isso? Porque a história do meu nome tem um link com essa aula. Meu pai e minha mãe estavam viajando para o Rio de Janeiro, minha irmã mais velha já era nascida, levaram ela para conhecer o Rio, ela tinha 4 anos. E minha mãe estava grávida e não sabia. Chegaram no Rio, na casa de minha tia. Essa minha tia é uma médium ostensiva, e ela disse: Roque, Mara, que é o apelido de minha mãe, está grávida. E, como você queria, vai ser um menino. Aí meu pai: não, minha tia, não é possível, Mara está aqui, barriga tanquinho, 52 quilos, está ótima, está grávida nada. Não, tá, você vai botar o nome dele de André Luiz. E ele vai ser médico. Esse foi um problema, porque no início eu não queria fazer medicina. Mas não é que foi tudo como ela disse. Eu ainda na hora de fazer vestibular, falei assim: meu pai, vou fazer essa medicina por causa de vocês, essa tia Maroca lá do Rio, mas eu quero fazer engenharia. E aí me inscrevi nas duas, para complicar. Passei nas duas, e só no segundo ano que eu fui fazer medicina. E quando eu tinha uns 10, 12 anos, eu tive o contato com a obsessão. Minha mãe e meu pai católicos. Meu pai tinha uma linha espiritualista, e aí ele me chamou no quarto e falou: olha, sua mãe está precisando de nossa oração. E eu olhei para minha mãe dançando, faces diferentes, voz diferente, olhava para a gente e dizia: essa reza de vocês é fraca, não adianta nada. Meu pai: o que é isso? Ele: está vendo por que você tinha de se chamar André Luiz? Vamos estudar o Espiritismo. E foi assim que eu me encantei com a doutrina. E venho hoje falar um pouco com vocês sobre esse tema, que é a desobsessão. Agradecendo aqui os diapositivos que a Tânia cedeu aqui do curso básico, e eu vou fazer essa facilitação. Espero uma aula interativa, uma construção de conhecimento juntos. Bom, deixa eu ver como é aqui o esquema. Essa aula tem objetivos gerais e específicos que estão aqui descritos. No objetivo geral, nós vamos demonstrar que o Espiritismo oferece a profilaxia necessária ao combate às obsessões. E eu vi isso na prática, em casa. Depois, quando casado, eu tive um novo contato com a obsessão. Na família de minha esposa, e não foi fácil. O irmão dela, um jovem, com esquizofrenia e uma obsessão dificílima, mas que o Espiritismo ajudou e muito na resolução. Entre os objetivos específicos, quero chamar a atenção de vocês para demonstrar que as diversas técnicas de desobsessão e a sua eficácia. Nós vamos aqui mostrá-las e vocês vão entender e vão poder, durante o longo dessa caminhada, ter contato com as atividades mediúnicas. Aconselho a todos, como o Roberto falou, que participem. Nós somos todos espíritos, independentes do credo e da religião. E nós temos de naturalizar essa mediunidade. Todos nós somos médiuns. Todos nós temos aqueles insights, aquelas intuições. Alguns são mais ostensivos. Se o forem, sejam bem-vindos à casa. Vocês vão ter essa oportunidade de ter esse contato. E é realmente uma coisa divisora de águas, você ter essa possibilidade. Vamos também mostrar o conceito do passe como uma técnica de transferência de energias. Nós temos uma câmara de passe aqui do lado, e vocês
vão aprender a trabalhar com passe. Aqueles mais interessados em participar, como voluntários da casa, nós temos um campus de atuação, que é o Campus 1, com passe, e vocês vão poder estagiar nesse local. Demonstrar presença e o auxílio espiritual nas desobsessões. Nós temos também aqui Campus 2, Campus 3, são áreas de atuação, vocês podem estudar a parte de mediunidade, a parte de obsessão e desobsessão, e poder trabalhar, quem sabe, futuramente na casa. Explicar como o Espiritismo concorre com a profilaxia das obsessões. Essa aula tem muito a ver com nós mesmos. Nós somos um imã, nós somos uma antena, nós somos frutos de nossos pensamentos, nós somos frutos de nossas criações. Tudo está em você. Ou seja, nós temos de nos responsabilizar pelos nossos atos, pelos nossos pensamentos, porque nós vamos criar a nossa realidade. E se você tiver com a sintonia ruim, você vai estar com companhias ruins. E, quem sabe, sofrer influências ou até mesmo obsessão. Em qualquer momento, gente, pode interromper. A aula também é participativa e interativa. Tá certo? É só, na hora, levantar a mão. Nós temos os monitores aqui. Essa aula é gravada, então eu peço que vocês levantem a mão. O microfone vai até vocês, e aí vocês podem dar uma contribuição, fazer uma pergunta, e a gente vai construindo o conhecimento, partilhando e crescendo, evoluindo juntos. Bom, relembrando um pouquinho, o que é obsessão, já que vocês viram na semana passada. Revelem. Está fresco aí na mente? Quem se lembra? Sempre assim, né? No início, a influência é de timidez. Depois está todo mundo aí brigando pelo microfone, é terrível. Uma influência de um ou mais espíritos que tenta obter sobre o indivíduo, desejando prejudicá-lo. O importante é isso. Lembrar que a influência tem uma tendência de ser negativa. E aí você vai ver que essa influência pode levar a uma pessoa a ter um comportamento diferente do que o habitual. Então, muito importante, então, é você perguntar assim, será que isso é meu? Será que isso é de uma influência? Como é que eu vou saber? Aí vem o que nós defendemos muito na nossa casa, no Centro Espírita Harmonia, que é a questão de você se conhecer. Então, vocês vão ser levados aqui, a partir do ciclo 1 até o ciclo 10, numa jornada de autoconhecimento. Isso é muito importante. Eu trouxe um caso da minha família, e esse é um caso que é muito conhecido na literatura espírita, que é o caso do livro Libertação. É o caso do Gregório. Alguém já leu esse livro? Não fiquem acanhados. Não se desesperem. Vocês vão ter tempo suficiente. São 10 ciclos aqui. E vocês vão ver que encantamento e que delícia é a literatura espírita. Esse livro, particularmente, da década de 50, numa parceria de André Luiz com Chico Xavier, ele traz o caso de Gregório. Espírito, como eles chamam, na linguagem mais antiga, trevoso. Hoje a gente dizia o quê? É o miseravão. O cara era miseravão mesmo. Ele juntou aí os chamados dragões do mal para perseguir a Margarida. E André Luiz, junto com Eloy, os dois eram estudantes ali, digamos assim, os internos, né? Estão sendo convidados pelo professor, no caso Gúbio, para poder tentar ajudar nesse caso. E acreditem, só para tentar chegar a Gregório,
a mãe dele, particularmente, demorou quase 50 anos, ambos desencarnados. A mãe, um espírito muito evoluído, e ele, no que nós chamamos de região umbralina, né? Região mais densa, né? Mais próxima aqui, com toda a energia negativa e as demais situações que vocês conhecem. Então, quando vocês vão ver, é feito um trabalho gigantesco para conseguir fazer o resgate de Margarida, que estava subjugada. Só na casa dela existiam 2 obsessores, que ficavam ali, deixando ela praticamente inutilizada, um estado quase vegetativo, e uma legião de mais de 300 espíritos ali, todos comandados por Gregório. Então, ele só consegue ter uma situação de entender o que está acontecendo quando a mãe dele, que é Matilde, se aparece através de Gúbio, com os fluidos, né? Matilde consegue aparecer para ele, e aí consegue tocar o coração desse filho. A partir daí, então, começa a se fazer o resgate. Então, para vocês que estão estudando essa fase do ciclo 1, é um livro muito interessante para vocês entenderem a questão da obsessão e da desobsessão. Nessa história aqui, nós temos vários espíritos que foram resgatados, são mais de 30. Porque nós tínhamos esse aqui, o Saldanha, Leôncio, Gaspar, vários espíritos estavam ali, todos presos, comandados por Gregório, e com a presença da mãe. Vejam que o materno, né, é fantástico. Então, a mãe conseguiu realmente tocar no coração de Gregório para poder fazer esse resgate. Quando você falou que ele ficou 50 anos nesse processo, é os 50 anos da Terra também? Não, aí foi só de desencarnado. Ele já estava lá na dimensão espiritual, só que ele na região umbralina mesmo, né? Então, foi um dos casos que André Luiz desceu junto com Eloy, sob a tutela de Gúbio e a influência de Matilde, para conseguir chegar nele. Então, demorou mais de 50 anos para a mãe conseguir chegar a se aproximar para poder fazer o resgate. Imaginem. Bom, vamos adiante. Relembrando, todos podem sofrer o processo obsessivo? Sim. Todo mundo aí está vulnerável. Ok? Está aqui no livro dos médiuns. As imperfeições morais dão aso à ação dos espíritos obsessores. Então, gente, depende de quê? De nós mesmos, da nossa sintonia, da nossa energia, do nosso pensamento, da nossa vibração. Então, tudo está conosco. E quem pode fazer a obsessão? Quem pegou aí o livro, aí, estudou essa semana, caiu matando aí. Quem pode obsidiar? Todo mundo, isso. Somos obsessores e obsidiados. Perfeito aqui. Como é seu nome? Mari. Mari aqui já brilhou, já está com a camisa diferente, já participou da Semana Espírita. Não foi? Aí, já está em outra vibração, em outro padrão. É isso aí mesmo, Mari. Somos obsessores quando desejamos fazer prevalecer nossas ideias e impor nossas verdades ao trem. Quer dizer, quantas vezes, às vezes, a gente está não só no ambiente familiar, no ambiente profissional, no ambiente social, e você vê situações que as pessoas tentam impor a sua vontade. Principalmente agora lá, né? Nós passamos um processo aí eleitoral, olha a política como foi. Quantos saíram do WhatsApp da família? Ontem na minha família foi um bagaço de novo. Oh, meu Deus do céu. Somos obsessores quando criticamos, julgamos e condenamos os outros em relação, sem o conhecimento da causa. Então, gente, está todo mundo
nessa vibe, se vocês deixarem, se vocês não, como fala o pessoal, né, se vocês não vigiarem e orarem, vocês podem ser vítimas. E podem também ser o algoz. Então, tudo é uma questão de relacionamento. Então, tudo é uma questão de respeito ao próximo. De saber se posicionar, saber ouvir, saber dialogar, saber também escutar. Porque a gente sabe muito falar, né? Mas escutar é diferente. Todo mundo tem aquele curso de oratória, mas deveria ter o curso da escutatória, como diria Rubem Alves, né? Bom, meus irmãos, nós estamos aqui relembrando a questão da sintonia mental. Eu falei para vocês, qual é o padrão vibratório que nós estamos aqui? Isso é muito importante. A vibração tem a ver com as ondas mentais que você está produzindo, tem a ver com a sua frequência. É como se fosse aquela estação, né? Você entra no carro, quer ouvir uma música. Ah, eu quero ouvir uma música clássica. Você vai lá para o 107.5. Ah, não, eu quero ouvir notícia. Aí tem várias, 99.1, vai outra. Ah, eu quero ouvir música moderna. Tem. Quero ouvir a rocha, a sofrência. Você quer vibrar assim? Tem. Tem tudo. Então, aquilo que está ali na rádio do seu carro é a mesma coisa com seus pensamentos aqui. É isso que nós temos de internalizar. Nós somos o que pensamos. E a mente é muito inquieta. Daí a ideia do vigiai. Temos de ter vigilância mesmo. Sobre nós mesmos. A famosa autorresponsabilização. O problema não é outro. O problema é você. Acordem. Para de terceirizar. Agora podem relaxar. Que foi só porque tinha uns dois ali que estavam piscando o olho aqui. Eu sei, dia de trabalho, né? Segunda-feira, final de semana foi bom, todo mundo estava numa vibração, massa, né? Então, pode dar uma acordada. Então, a gente falou, né? A sintonia mental, vai ter esse envolvimento fluídico de quem está ali desencarnado, que pode estar aqui circulando. Essa casa é muito cheia, mas de um padrão positivo. Mas quando você ultrapassar o portão, se você mudar a vibração, você vai perceber que você já pode ter um sentimento diferente. Então, aqui, a egrégora está preparada para esse encontro. E é isso que vocês vão começar a perceber no decorrer do curso, de como faz diferença. Quando você vem para uma reunião, quando você participa de uma reunião mediúnica, quando você vê os atendimentos, você vai ver que você vai para casa, você vai diferente, você vai leve. Alguns dizem que, rapaz, eu fui voando. É, porque você fez uma troca, você se abasteceu ali. Não é só você ajudou, você, às vezes, recebe mais do que dá. Isso é que é interessante quando a gente participa das atividades do centro. Você acaba cada vez mais se tratando do que trata o próximo. É muito interessante, e vocês vão perceber isso. Aceitem o convite. E para fechar, está tudo aí, dentro de nós. O que nós chamamos de imperfeições morais, o que nós chamamos de brecha psíquica. Então, vocês vão perceber que de uma hora para outra você vai, às vezes, numa festa, pode beber um pouco mais, muda seu padrão. Às vezes você está bem, vai para uma reunião de condomínio, pronto, era aquilo ali que faltava. Você volta para casa,
diferente. Brigou com o vizinho, discutiu, taxa extra, tome seus 30, me dê meus 40, cadê meu troco, não sei. E aí vai. Por quê, gente? Porque são os pensamentos. É o padrão vibratório que você vai gerar. Vocês têm de se policiar, têm de ter cuidado. Mas vocês vão fazer diferente. Eu já consigo captar aqui uma energia diferente. Eu já consigo perceber uma energia positiva. Porque não são todos que estão aqui que vão chegar até o ciclo 10. Mas eu espero que vocês mostrem que eu estou errado. É um grande desafio, meus irmãos. Mas é possível. É uma escalada maravilhosa. Vocês perceberem que, durante essa jornada, vocês vão ter a oportunidade de fazer uma evolução muito diferente que a maioria que não tem esse tipo de oportunidade. E o Espiritismo consegue isso. Mais do que o Espiritismo, é vocês terem a ideia de ser espírito e poder praticar a vida como espírito. Ser espírito é entender que nós vamos ter nossas brechas, nossas fraquezas, ideias negativas, ciúmes, maledicência, calúnia, desânimo, depressão. Vamos ter isso, nós vamos estar expostos a isso. Mas, a partir do momento que vocês estão nessa caminhada, vocês vão ter muito mais ferramentas para enfrentar essas adversidades, para não sofrer tais influências negativas, para serem, sim, luzes no coração e na mente do próximo, para serem pessoas que façam diferente, para serem pessoas que sejam apontadas e ditas, puxa, o que é que eles estão fazendo? Ela está diferente, ele não é mais o mesmo. Por quê? Porque vocês estão no caminho da evolução, na trilha da correção, na trilha da iluminação, na trilha do conhecimento, na jornada de vocês. É isso que a gente quer aqui. Aí podem vir influências negativas, podem vir obsessores. Não vamos fazer bullying com eles. São pessoas. Espíritos são pessoas igual a nós, desencarnados em outra dimensão. Não os sacralizem. Não os coloquem como divindade. Não os chamem de santos. São iguais a nós. E vamos acolhê-los. Essa é uma das premissas e bases da desobsessão. Porque a conexão se dá através de quê? De ondas mentais. Se você entra numa vibe baixa, se você entra naquela ideia, céus, terra, tudo está ruim, está tudo ruim para mim, meu Deus do céu, nada funciona em minha vida. Não tinha um personagem desse? Mano, vai dar ruim para você. Porque a galera vai olhar assim, opa, tá nos chamando, bora de galera nele. E vai mesmo. E vai mesmo, e vai colar. E você vai piorar e não vai entender. Desperte, irmão. Saia dessa. Muda o padrão. Muda o padrão. Tem um livro interessantíssimo, Dr. Joe Dispenza, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Ele foi vítima de um acidente de bicicleta e ficou tetraplégico nos Estados Unidos. Fim de linha, cadeira de roda, não tem mais o que fazer.
Ele, não, peraí. Eu acho que tem uma solução. Ele acreditava no padrão vibratório, no poder da mente, no pensamento positivo, na vibração. O que é que ele fez? Ele fez uma cocriação. Ele começou a fazer um programa de reconstrução. Começou a imaginar a sua coluna sendo reconstruída. 2 meses depois ele estava andando. Virou case no mundo. E começou a dar curso. E tinham várias pessoas que chegavam assim, doutor, tudo dá errado em minha vida. Tem um caso clássico que ele mostra lá, uma mulher separada, 2 filhos, vibrando ruim, não conseguia ficar com emprego, ouvindo vozes, tô mal, nada dá certo em minha vida. Ele, vamos mudar esse seu padrão. Todo dia você vai chegar, vai começar a pensar e vai se visualizar conseguindo o emprego que você quer, você vai se visualizar pagando suas dívidas, você vai começar a ver você empregada, você melhorando. Ela, mas o meu ex-marido deve $50 mil de pensão alimentícia. Não interessa, comece a mudar seu padrão vibratório. Comece a pensar aonde você quer chegar. 2 semanas depois, o ex-marido dela liga, olha, eu fui muito ruim com você. Eu tenho aqui um cheque de $50 mil. Tome. Mas 2 semanas depois, o emprego que ela queria apareceu. E ela mudou de vida. E várias pessoas. Por quê? Porque mudaram o padrão vibratório. Mudaram a energia. Mudaram o pensamento. E co-criaram. E assim é no mundo material e também no mundo espiritual. Nós temos de lembrar isso. O nosso pensamento é uma radiação expelida em forma de ondas eletromagnéticas, que formam um fluido mental magnético que causa atração. Está ali. Então, lá em cima, também tem as cidades espirituais, que são mantidas e são criadas pelas forças mentais daquelas pessoas que estão habitando. Várias cidades. A gente conhece mais famosas do nosso lar, mas são várias. Tá certo? Então, aquele conglomerado de espíritos, com a mesma vibração, o mesmo padrão, vão criar aquele ambiente e eles vão estar lá habitando naquele ambiente. Então, você vai para onde você pensa. Então, se você está pensando negativamente, vai ser um local cinzento, escuro. Vocês viram lá no filme Nosso Lar, retrata bem isso, né? E você não consegue enxergar a luz, você não consegue enxergar, as pessoas querem lhe ajudar. E a gente vê isso na mediúnica. As pessoas, os espíritos ficam cristalizados. Eu estou aqui acorrentado, eu estou aqui amarrado, eu estou aqui preso. E você chega e plasma, e você cria aquele ambiente diferente para ele, com luz. Não, olha para aqui, tem uma porta aqui, nós estamos aqui, olha aqui do seu lado, tem alguém de sua família, ele consegue enxergar, plasma, ele vê, e quando você vê, pronto. É o caminho da libertação. Vocês vão ver isso com muita frequência quando começarem a participar aqui das reuniões. Então, tudo está na nossa mente. É isso que nós temos de compreender. Para começar a trabalhar na desobsessão. Então, após essa rápida revisão, nós vamos ver que a desobsessão é um conjunto de técnicas utilizadas do Espiritismo com o intuito de eliminar as causas, bem como as consequências das obsessões. Sua fundamentação está concentrada na transformação moral dos personagens envolvidos no processo. Tem um livro interessante também, Tragédia de Santa Maria. Quem conhece Bezerra de Menezes? De ouvir falar? Ali uma. Todo mundo, né? Então, Bezerra ele tem esse romance. Dr. Bezerra participa. E são 4 gerações. E a gente percebe bem a situação da obsessão. Bem a situação na família, né? E aí as encarnações para terem os resgates, né? Então, o que acontece? Se você, e ele mostra lá, se você
começa a ter aquele padrão vibratório baixo, negativo, você vai atrair esses espíritos. Não tem jeito. E não adianta só você vir para o centro espírita, ficar na fila do passe, toma o passe, o médium atrai o espírito que está ali, lhe sugando, lhe influenciando, você sai bem, dá a esquina, toma uma fechada, solta 2 nomes, feio na paralela e pronto. Já mudou o padrão, acabou. A turma, opa, entrou no carro. Olha aí, nós, vai de novo. Pô, vou ter que esperar uma semana para poder ter... Aí liga para Roberto, Roberto, não tem uma sessão extra aí? Não tem no sábado aqui. Venha, ele vem de novo. Sai, cai chuva, molhou o carro que tinha lavado no autoposto, gastou uma grana retada. E aí, volta o padrão vibratório ruim. Gente, não adianta, vai ficar sendo que o papa-passe? Não adianta. O problema está dentro de você. Ou você se enxerga, ou você faz o que nós chamamos, que vocês vão ver, a famosa viagem interior, para se descobrir, se olhar e perceber que você tem que mudar. É isso que a desobsessão pede. A sua responsabilidade, a sua cota. O que é que você está fazendo para mudar, cara pálida? E isso nós temos de refletir. Certo? Em sentido amplo, é o processo de regeneração da humanidade. Por que regeneração da humanidade? A desobsessão tem a ver com a regeneração da humanidade. Quem pode contribuir? Ali. Obrigado. A gente já é combinado, não foi? Valeu. Vou te falar o que eu acredito. Eu acredito que a humanidade, esse momento que nós estamos vivendo, está todo mundo tão pesado, as coisas estão tão complicadas e tão complexas no sentido de o outro entender o outro, porque ter empatia é uma coisa e ter compaixão é outra coisa, né? E tá tudo muito disperso dessa compaixão e dessa empatia. Se fala, está perfeito nas redes sociais, todo mundo falando de empatia, mas praticar a empatia e, principalmente, praticar a compaixão em relação ao que você se coloca no lugar do outro, está muito difícil. Então, quando fala a frase, o sentido amplo é o processo de regeneração, é como se fosse tentar atingir o maior número de pessoas inteiras na humanidade para que a gente volte ao sentimento do humano pelo humano, né? Do respeito, da consideração, da compaixão, do amor ao próximo, mas no sentido amplo, não numa casa como La Harmonia, não numa igreja, seja qual for a denominação, religião, mas em todos os campos da sociedade. Perfeito. Excelente a sua participação. Como se chama? Certo. Olha, ela trouxe muito bem isso aí. Eu sei que pode parecer, e não parece não, está difícil, mas não é impossível. E nós temos, como você falou muito bem, de começar a fazer a transformação nas dimensões em que você participa. Onde é que começa isso? Você reencarnou aonde? Na sua família. São espíritos que têm algo em comum. Procure fazer uma pequena análise da sua família. O que você tem feito na sua família, dentro do processo, para contribuir para a melhoria daquele clã? Nós temos de nos perguntar, vamos fazer em nós a mudança que nós queremos no mundo? História de Gandhi. Ele
estudou lá na Inglaterra e foi libertar a Índia sem pegar em armas. Então, é isso, gente. Pode parecer difícil, pode parecer pesado, mas a gente pode começar com nós mesmos, procurando fazer o quê? O dever de casa. Se conhecer, ver quais são suas atitudes no dia a dia, como eu me relaciono com mim mesmo, com minha família, no meu ambiente social, no meu trabalho, como é que eu estou, para não me deixar influenciar negativamente, para não me deixar influenciar o meu próximo negativamente, para não ser obsidiado e também não obsidiar. Como é que nós estamos? Vamos fazer nossa reflexão. Esse é o primeiro passo. E a partir do momento que a gente percebe que nós temos espaço para melhorar, a partir do momento que nós percebemos isso e passamos a agir, vocês vão ver que a sua mudança vai ser percebida. A sua mudança vai ser imitada. Porque as pessoas vão perguntar: o que é que ele fez de diferente? Por que que ele está assim? Que bálsamo ele está tomando? O que é que ele está lendo? E nada mais é do que você procurar mudar o seu padrão vibratório. A partir do momento que você muda a sua energia, você vai contagiar aquele ambiente. Podem pôr em prática. E vocês vão perceber. Não só na sua casa, comece na casa. Depois levem para o trabalho, levem para as amizades. E vocês vão perceber no dia a dia como vai ser diferente. Então, você tem uma ideia de como isso é interessante? Eu estava lendo recentemente o livro da filosofia havaiana, Ho'oponopono, não sei se alguém conhece aqui, minha amiga ali já conhece, né? Interessante que naquele livro, veja o poder do pensamento, um dos discípulos dessa filosofia era um psicólogo. Ele foi trabalhar numa penitenciária no Havaí. E aí, ninguém ficava nesse trabalho, ninguém. Ambiente pesadíssimo, é como se fosse assim, aquela região que o pessoal determina aqui, os católicos chamam de inferno, a turma aqui chama de umbral pesado, era assim, ninguém conseguia trabalhar nesse lugar, de tão pesado que era, assassinos, miseráveis, porradão mesmo. O cara foi para lá e todo mundo assim, o senhor vai trabalhar aqui? Vou trabalhar aqui. Aí ele se trancou lá no escritório dele, no consultório dele, aí o pessoal perguntava, doutor, o senhor não vai atender ninguém não? Ele disse, não vou atender ninguém agora, eu quero atender todos os prontuários aí, que eu quero estudar os casos, e começou a fazer as 4 frases. Você lembra? Bote aqui o microfone aqui, eu quero ver meu amigo aqui. Aí o amigo colaborou, aí me ajudou aí, velho. É meu time aí. É do meu time, viu? Vá. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Pronto, era isso aí que ele fazia. E os caras, mas você não vai atender ninguém? Não, era isso aí. Repita aí de novo aí. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Sabe o que aconteceu? 4 meses depois, o ambiente da penitenciária mudou completamente. Virou quase nosso lar. Foi. A regeneração. Então, doutor, o que foi que o senhor fez? Força do pensamento. Então, quem puder ler esse livro, é um livrozinho pequeno, mas é maravilhoso. E mostra a força do pensamento. E esse do Joe Dispenza, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, é a mesma coisa, a força do pensamento.
E tem outro interessante, efeito Isaías, a força do pensamento. E que diacho vocês estão pensando negativo? Para quê? Vamos pensar positivo. Vamos agradecer, gratidão. Desde o primeiro momento que você abriu os olhos, gratidão no seu dia a dia. Aí, meu irmão, não vai ter obsessão certa em cima de você. Você vai estar desobsediando, conversando com as pessoas, só mudando o padrão vibratório das pessoas. Todos nós, espíritos em evolução na Terra, temos a nossa cota de obsessão, em maior ou menor grau. Isso é Chico, hein? Chico Xavier. À vista disso, e todos nós estamos trabalhando pela própria libertação. À vista disso, de quando em quando, é sumamente importante que façamos um teste de nosso processo desobsessivo, a fim de que cada um de nós observe, em particular, como vai indo o seu processo. Ou seja, de vez em quando, dá uma olhadinha para você mesmo. Pega assim no dia a dia. Quem fazia isso era Tomás de Aquino, né? Terminava o dia. Quais foram os pontos positivos, pontos negativos no meu dia de hoje? Façam isso para perceber qual é o seu padrão. Dá um pouquinho de trabalho no início, depois vai ficar fácil. Você vai perceber que algumas emoções, alguns pensamentos, são seus mesmo, acolha. Pô, tá de bater naquele desgraçado. Pô, isso é seu, velho. Tá aí, é seu, acolha. Não bote para dentro e acolha e mude. Mude o pensamento, mude o padrão. Opa! Será que isso aqui é meu? Não, isso eu não quero. Não quero violência, não quero briga. Eu quero trabalhar com energia positiva. Eu quero um padrão positivo. Então, gratidão, Ho'oponopono e vamos embora. Senão, turma, o nosso país, o fato de nós estamos aqui na Terra é que a gente tem muito ainda para evoluir. Então, vamos aproveitar essa experiência e ganhar tempo. Chega em casa hoje e vai assim, o que é que não está resolvido? Pô, eu ainda não falo com meu pai, briguei com meu irmão, aquele aí está me devendo. Resolva! Não deixe para depois, senão você vai atrair e de repente está você sofrendo obsessão. Então, vamos começar a resolver as nossas pendências, para não ficar na fila do passe. Roberto, tem vaga para mim aí? Tem uma fichinha extra aí? A desobsessão, olha que frase interessante de Ramatiz. Refletir quanto a que pensais e sabereis com quem andais. A gente sempre ouviu o clássico, né? Como é aquela do farelo e o porco? Quem se lembra aí? Quem anda com porcos, farelo come. Aí, ó. Quem anda com porcos, farelo come. E como é que está essa aqui agora? O que é que vocês entenderam aí? O que é que Ramatiz quis dizer aí? É o que você está falando o tempo todo, né? É sobre o que você pensa, o que você vibra, é o que você atrai. Pô, bem que o Roberto me falou que essa turma vai ter muita gente aqui que vai estar em breve facilitando a aula aqui. A turma estuda, rapaz, eu gosto disso. Turma que está vibrando, já está mudando aqui o padrão. Eu já estou sentindo aqui que a turma já está levitando. Fecha a porta aí para não sair voando, pelo amor de Deus, vamos aqui. Então é isso, é o pensamento. Onde começa a obsessão? Em nós mesmos, em mim mesmo, em nós. Então, autorresponsabilização. Começa com você. A obsessão começa em você. Não queira fazer bullying com o espírito desencarnado, não. Pô, aquele cara não larga de mim, pô, não sei o quê. Não, meu irmão. É você que está
no mesmo padrão dele, mude a sintonia, mude o padrão vibratório, mude o pensamento. A sua mente é inquieta, procure se conhecer. Ah, mas e será que isso é meu? Não interessa. Chegou, pare e analise. Se isso não é seu, devolva. E procure focar em algo que seja construtivo para você. Como reconhecer a obsessão? Essa é a pergunta de prova. Não queria nem para ter botado aqui, mas Roberto deixou. Essa é a pergunta da 20ª aula que vai ter a prova. Já falou da prova aqui? Média 7, é fácil. Aí, como reconhecer a obsessão? Quem quer dar uma contribuição? Aqui, minha amiga aqui. Vem aqui, ó. Ó, dê uma olhadinha também para lá de vez em quando, que tem a câmerazinha ali. Eu penso que a obsessão começa quando os pensamentos que lhe chegam não são seus. Me aconteceu isso essa semana. Até relatei lá no centro espírita que eu frequento. Que veio um pensamento assim tão nefasto para mim, e eu captei que aquilo não era meu. Eu falei, não, pode sair daqui que isso não me pertence. E aí comecei a fazer oração. Foi o que me ocorreu no momento e passou-se o dia normalmente. Perfeito. Veja a importância, né? Ela viu o pensamento, acolheu, isso não é meu, devolveu, mudou o padrão vibratório e foi adiante. Porque se ela aceita aquilo e entra na vibração, quando vai ver, está ela deprimida, está ela triste. O que é que você tem? Às vezes por que você tem? Você estava tão bem, já aconteceu. Né? Quando você está indo bem e tudo, vai para uma reunião, sai mal. Entra numa discussão. A gente é energia. Tudo é energia. Vocês vão aprender isso aqui. Vão vivenciar isso aqui. Essa casa vai convidá-los a uma viagem maravilhosa. Não é só o espiritismo. É mais do que isso. É ser espírita. É mais do que doutrina. É reconhecer espírito imortal. É saber que você continua. É saber que o aparelho mais importante que você tem é a sua mente. Os antigos já falavam, mens sana, corpus sano. Mente sadia, corpo sadio. E eu, na minha prática médica, quantas vezes vi vários pacientes que chegavam no pronto de socorro com 1001 queixas e você fazia todos os exames normais. Onde estava o problema? Cabeça. E aqui vocês vão aprender que não é só no cérebro. O problema está na mente. E a mente está onde? No perispírito. Então, nós vamos convidá-los para essa jornada fascinante aqui no Centro Espírita Harmonia. Então, como reconhecer a obsessão? Como minha amiga já deu ali uma ideia. Através do exercício constante da análise de si mesmo. Se reconhecer, fazer esse mergulho interior, olhar para si próprio. Quem sou eu? Como eu me comporto? Uma dica que eu dou para você fazer um exercício de tentar se enxergar e se conhecer mais, é uma dica de 1 semana. Vocês vão tentar ficar 1 semana pegando o mínimo no celular. Vocês vão tentar passar 1 semana sem ler nada e sem ver televisão. Passar 1 semana de preferência, vamos botar menos, um final de semana. Um final de semana sem pegar no celular. Um final de semana sem assistir televisão. Um final de semana só com você mesmo. Um final de semana sem conversar com ninguém. Um final de semana em contato com a natureza. Um final de semana andando pela praia, pelo mato, pela casa, sem falar com ninguém no seu quarto. Silêncio.
se ouvindo. Silêncio, mergulhando em você. Silêncio, falando com você. E aí, quem topa? Vocês vão se conhecer. Vocês vão se conhecer. E pode ser um dos dias mais interessantes de sua vida. Descobrir quem é você. Quais são as suas tendências, seu jeito de ser? Como é que eu me relaciono com minha família? Como é que eu me relaciono com mim mesmo? Como é que eu me relaciono com o silêncio? Como é que eu me relaciono na minha conversa comigo próprio? Como é que eu me relaciono com o dinheiro? Como é que eu me relaciono com o meu relacionamento amoroso? Com meu pai, com minha mãe, com meu filho, com meu amigo, no meu condomínio? Venha, meu irmão. André, você esqueceu de colocar uma sexta-feira sem cerveja. Ih, rapaz. Rapaz, cerveja só e Campari Benção. Eu já esqueci o que eu vim fazer aqui. Rapaz, não fala isso não. Sabe por quê? Porque eu não queria mudar o padrão. Que se você cai no chá verde, você já viu com a camisa aí parecida, né? Aí já viu, né, pai? Aí já dá confusão. Por quê? Porque a turma está esperando. Eu estou tentando evitar, mas tem a turma ali olhando. Deixa ele dar o primeiro gole, que ele vai se desgraçar todo. Aí vai ser a miséria. Ai, Deus, não sei disso, rapaz. Então, tomar cuidado. Mas existe uma vivência muito interessante, que é a vivência do silêncio. Vispátina. Você passar, pode ser um final de semana, pode ser uma semana. Tem gente que passa 15 dias sem falar com ninguém. Você recebe seu pratinho, come, silêncio, meditação. E aí? Vai? Não é fácil não. Como evitar? O ser humano passa a se conhecer colocando parâmetros entre o que pode e o que não pode realizar. Com isso, passa a perceber as induções mentais que não se coadunam com o seu modo natural de ser. Foi o que minha amiga falou aqui. Então, gente, conversar com você próprio, se conhecer. Mas, no dia que você se conhecer, pode dar uma crise. Né? Porque nem todo mundo quer se enxergar. Nós colocamos as nossas famosas máscaras para nos relacionar com a sociedade, com o outro. Mas nós temos de tirar essas máscaras. Nós temos de ser nós mesmos. Para evitar o quê? A obsessão. Você tem sua essência divina aí. Procure encontrá-la. Ok? Porque se você ficar perdido, mudar o padrão vibratório, começar a cair na água dura, é umbral na certa. Aí tem que chamar a equipe de resgate, né? Vambora. E o que seria a autodesobsessão? Quem tem alguma ideia? Pô, não, aí, ó, minha amiga aqui, essa aí já viu que estudou mesmo, ó, velho. Ó a cara de CDF ali, ó. A autodesobsessão seria, porque assim, quando você, por exemplo, a gente aqui na ULI, assistindo as palestras, as aulas, recebendo um passe, é uma outra pessoa que está realizando um trabalho na gente. Obviamente que a gente começa a pensar, refletir, etc., e começa a ter um trabalho na gente. Mas o que eu entendo por autodesobsessão é, por exemplo, orar, você, né, se reconectar com o divino, adotar práticas mais saudáveis, por exemplo, o exercício físico, a boa alimentação. Tudo isso você está fazendo um trabalho em você mesmo, né, para melhorar o seu padrão vibratório. Coisa linda, viu? Anota o nome dela aí para a gente não perdê-la de vista. Tem que resgatar isso aí, botar no time. Muito bom, viu? É isso aí, gente. Autodesobsessão. Ato de promover a própria pessoa a sua desobsessão.
Sinônimo de quê? Aí você pode usar vários termos. Autoevangelização. Kardec trouxe, né, lá há 150 anos atrás, a chamada reforma íntima. Né? Aqui no centro a gente fala o quê? De conhecimento a si próprio. Autodeterminação, ou seja, você se conhecer e se determinar. Não ficar terceirizando. Pô, eu estou assim por causa dele. Ó. Foi ele que me perturbou, eu fiquei nervoso, e aí fiz merda. Não. Você tem de assumir. Não, eu errei, não vou errar mais, agora eu vou fazer diferente. Eu pensei errado, eu estava vibrando diferente. O ser humano lutando para dominar as suas más tendências, inclinações. Então nós temos de nos policiar. Não basta buscar o auxílio espiritual, é preciso o assistido entender que a sua participação é fundamental no tratamento. Então não basta vir aqui no centro, ficar ali, tomar passe, tomar fluido, assistir sexta-feira aqui a visualização terapêutica e chegar em casa, mudar o padrão e começar, como o pessoal fala, viajar errado, né? Não, vamos manter uma constância. Meu amigo vai dar uma participação aí. Bem-vindo. Oi, André, boa noite. Pelo menos o meu sentimento atual é de que a obsessão faz parte da nossa evolução. Isso. A forma como, na maioria dos materiais que eu vejo, ela trata muito a obsessão, a gente como vítima e não como algoz. Eu acho que grande parte do material está voltado realmente a gente resolver como obsidiado, mas eu acho que falta, pelo menos a minha impressão, é que falta o lado da gente se autoconhecer para evitar que a gente seja o obsessor e que a gente leve isso nas nossas vidas. E quando a gente desencarnar, para que a gente não estou falando desencarnar, mas mesmo encarnado, a gente tenta obsidiar várias pessoas. Eu tento obsidiar quase que diariamente minha esposa. Então, eu acho que uma das reflexões muito grandes que eu tenho quanto a esse assunto não é só o você evitar ser obsidiado, é você evitar ser o obsessor. Perfeita colocação, exatamente, concordo com você. E isso aí que você falou mesmo, do autoconhecimento. Vocês vão ter aqui uma jornada, a gente tem uma característica um pouco diferente da maioria dos centros espíritas, que vem da linha kardecista, que é nossa linha também. Aqui tem um detalhe que vocês vão perceber, que é uma casa em que tem a questão da psicologia do espírito, para fazer isso aí que ele colocou aqui. Por quê? A gente tem de buscar o nosso autoconhecimento. É uma jornada, gente. A gente vai ter de fazer um mergulho interior, autoconhecimento, autodescobrimento, para depois sair para fora. Que é quando você vai passar a fazer a chamada autoiluminação. E, por fim, a autodeterminação, que para nós seria a reforma íntima, seria a educação moral. Mas a moral varia com a sociedade. Aqui no Ocidente é uma moral, no Oriente é outra. Mas nós todos somos espíritos, que podemos nascer aqui no Brasil, nascer lá também no Oriente Médio. Então lá a mulher não pode se apresentar normalmente, tem de estar com o rosto protegido, o corpo protegido. Às vezes o cara tem 2, 3 mulheres, é normal aquilo. Então a moral varia muito com a sociedade. O importante é a ética. A ética, essa sim, é o nosso baluarte como o espírito que busca trabalhar dentro do que é o correto. E eu concordo com meu amigo quando ele diz isso. A gente tem de ter esse olhar, não só de ser vítima, mas também de que a gente pode ser também o algoz.
O importante, tudo isso quer dizer o quê? Relacionamento entre pessoas. E pessoas são espíritos, espíritos são pessoas. Nós vamos ver isso aí mais adiante, que a desobsessão nada mais é do que um bom esclarecimento, uma boa conversa entre pessoas. Não interessa se está desencarnado. Uma pessoa está precisando de sua ajuda. É isso que nós precisamos fazer. Então, perfeita a colocação. Vocês vão ter essa viagem aqui no centro, em busca de si mesmos. Jung já dizia, quem olha para dentro, dorme, né? E quem olha para fora, desperta. Então a viagem está não só fazer o mergulho interior e depois sair. Quando você faz isso, você começa a se conhecer, você não vai dar brechas para esse tipo de situação. Você mesmo vai fazer sua autodesobsessão e não vai fazer a obsessão do seu vizinho, nem na sua mulher. Já pensou? O cara começa o dia já obsediando, né? Mas é isso mesmo. Importante é reconhecer. Quais as técnicas que você já vai aplicar lá com sua esposa? Vamos ver aqui. Como minha amiga falou, existe a técnica indireta, nós temos algumas ali. A prece, a oração, tá certo? O que mais? Esclarecimento doutrinário, passe, fluidoterapia, técnicas indiretas, evangelho do lar, água fluidificadas, atendimentos fraternos. Então, indiretamente está ocorrendo um evento que vai ajudar a pessoa que está sofrendo a obsessão. Nós temos também as técnicas diretas, que seria o tratamento propriamente dito, aquele espírito que está em sofrimento ali. Tá certo? E nós vamos passar por todas elas. Começando aqui com a prece. Existe uma prece padrão? Meu amigo já disse ali que não. Como é que vocês fazem a prece? Quem reza todo dia aqui? Levanta a mão aí. A maioria, ó. A maioria. Cada um tem seu jeito de rezar, né? O que é que a gente busca na prece? A forma não é nada, o pensamento é tudo. Cada um deve orar conforme as suas convicções. E do modo que mais lhe agrade. Mais vale um bom pensamento do que muitas palavras que não tocam o coração. Está lá, o Evangelho segundo o Espiritismo. O que é que vocês acham disso? Alguém discorda? Cada um tem seu jeito, né, turma? Tem gente que ajoelha, tem gente que tem de ir para a igreja, tem gente que tem de ir para um centro. Não, tem gente que está em casa, faz de manhã, tem gente que faz meio-dia, tem gente que faz de noite. O importante é você ter o seu modo de conexão. O importante é a sua intenção, o seu pensamento, o seu padrão vibratório. Isso é que é importante. Então, a gente tem aqui as preces, o grupo de prece e oração para tratar pessoas que estão em aflição, pessoas que estão doentes. Volta e meia nós recebemos aqui, olha, tem aqui uma pessoa que está tal, tem aqui, dá o nome completo, dá o endereço. A gente tem aqui, a gente acolhe, e é feita a vibração, isso tudo aqui é trabalhado, existe isso. Engraçado que isso já está provado cientificamente, o poder da prece, né? Tem um trabalho clássico na literatura médica em que um grupo de pessoas, um grupo muito forte, muito grande de pessoas, fez dividiu a enfermaria de um hospital em 2 grupos. Um grupo, todos eram cardiopatas, um grupo recebia a oração, tinha todos os nomes, endereço, esse grupo recebia a oração. O outro grupo não recebia oração. O grupo que recebeu a oração teve uma diferença estatisticamente significativa
de mais de 10% de recuperação. Tratamento era igual para os dois. Os dados demográficos, sexo, idade, peso, altura, e aí patologia semelhante entre os dois grupos. Só o poder da oração. Outro trabalho interessante também, na Coreia, oração versus fertilidade. 2 grupos de mulheres. O grupo que foi submetido à oração engravidou mais do que o grupo não submetido à oração. E essa diferença foi estatisticamente significativa. Vários exemplos. Tem um trabalho clássico também, o poder da oração nas moléculas que compõem a água. Isso aí de um japonês. Alguém já viu essas imagens da vibração dos cristais? Fantástico aquilo. E quando você... o poder das palavras também, né? Plantas crescendo, uma planta crescendo com música clássica, recebendo amor, carinho, outra planta recebendo palavrões, etc. A planta morre. Gente, a gente tem muita energia. Jesus já dizia, vocês podem fazer igual a mim, só precisa crer. A gente não crê. Leia um livro Efeito Isaías, eu fiquei impressionado. Então, o poder da prece é importante e faz diferença. Por quê? Porque o espírito vai ser envolvido com essa vibração, com essa energia. E tudo é energia. Vocês vão ver aqui no ciclo 4, quando vocês mergulharem no universo quântico, aí vocês vão abrir a cabeça, o coração, a mente, o perispírito, vai ser uma loucura, uma viagem maravilhosa. Quando o pessoal provar que aqui tudo é energia, né? Vocês vão ter toda essa possibilidade. E depois vocês vão dizer, pô, doutor, bem que ele falou, ele viajou mesmo, ó. E elaborada com a própria temática trazida pelo Espírito. Então, tem gente que está aprisionado lá no dinheiro, a matéria. A gente pega aqui, o espírito está desencarnado e está preso lá, na cena do acidente. Foi a questão lá daquele filme Ghost, né? Ele estava preso ali, ele querendo se comunicar e tudo, e não conseguia, né? Até que ele achou a média e conseguiu fazer a comunicação. Então, tudo é energia, tudo é o seu pensamento. Então, é importante a gente lembrar a questão da prece, da oração, tá certo? O passe consiste na transmissão de fluidos do médium passista para o doente. A ação é exercida também com fluidos do espírito da própria natureza. Então, passe é outra energia maravilhosa. Então, quem já tomou passe deve ter percebido. Quem não tomou, eu aconselho que faça a experiência, que venha com essa mentalidade aberta, com energia positiva, vai chegar no passe e vai perceber que é realmente uma troca maravilhosa com a equipe daqui. O passe tem papel relevante nas reuniões de desobsessão e deve ser aplicado no momento próprio. É uma forma de doar fluidos ao espírito sofredor comunicante, auxiliando na recuperação ou no equilíbrio do seu estado mental e emocional, equilibrando assim os centros de forças, auxiliando a recuperação das desarmonias físicas e psíquicas. A gente vai ver mais adiante que é a questão do perispírito, né? Como veículo de sensibilidade intermediária entre o espírito e o ambiente em que vive. Eu trouxe aqui adiante uma diagramação para vocês perceberem como é a questão dessa troca através dos passes, como é que o passe vai agir nos nossos centros de força. Ele vai fazer o equilíbrio do funcionamento das células e tecidos lesados, isso a gente percebe. Às vezes a pessoa chega com exemplo, a gente já viu aqui casos clássicos, né? Muita dor de estômago, passando mal e tudo, você faz o passe e quando você chega ali no gástrico, equilibra aquele chakra, a pessoa sai, assim, poxa, mesmo efeito que ele ter tomado 3 pantoprazol, sai zerado.
Energia de cura. Então, passe provoca isso. Promove a harmonização do funcionamento da estrutura neurológica que garante o estado de lucidez mental e intelectual do indivíduo. Então, às vezes, você vê aqui as pessoas, principalmente nas sessões mediúnicas, você tem a comunicação, o médium comunicador, o médium esclarecedor. A gente evita usar o termo doutrinador, a gente vai mostrar aí adiante. E aí a pessoa, às vezes, quando o médium que faz a comunicação, ele termina, ele pegou aquela energia toda, então é recomendável que se faça um passe de dispersão para dar uma equilibrada e a pessoa vai e se recupera. Ele tem de sair daqui zerado, não pode levar para casa nada negativo, tá certo? Pode auxiliar o médium durante a comunicação mediúnica de forma que os fluidos deletérios sejam dissipados e não atinjam diretamente o equilíbrio somático da pessoa. Foi o que eu acabei de dizer. Então, você não pode vir aqui ajudar o próximo e sair daqui mal. Levar isso para você, para sua casa. Não. Você tem de sair daqui equilibrado. Então, existe toda uma equipe. Não só de pessoas encarnadas, mas também uma equipe de desencarnados. Tá certo? Toda a sessão mediúnica tem esse grupo aqui. E a gente sabe que a equipe de desencarnados é bem maior que a equipe de encarnados. Se a gente for pensar até aqui na Terra, nós temos hoje, atualmente, mais de 8 bilhões. Né? Nós temos pelo menos 3 a 4 vezes mais desencarnados do que encarnados. Então, 20 a 30 bilhões de desencarnados. Pode desintegrar apetrechos como capacetes, couraças, objetos imantados, armas, símbolos, vestimentas especiais, que são armas que a turma os dragões do mal, digamos assim, né, da turma lá de Gregório usou. Né? Eles botaram ovoides em Margarida, eles usavam armas para atingir os espíritos benfeitores. E a gente vê isso na mediúnica, né? A pessoa chega para você, não, eu estou aqui com uma faca no peito. Ele foi esfaqueado, foi assassinado. Aí a pessoa, eu vou tirar a faca do peito, nós vamos aqui trabalhar e tal. Está sangrando, não, vamos fazer um curativo, vai parar de sangrar. Pô, parou de sangrar e tal. Então, porque tudo aí é o passo, o equilíbrio dos chakras, a energia que você está trocando, você vai plasmando e eles vão vendo acontecer as coisas. Vocês vão ter isso na prática. É impressionante esse trabalho que é feito nos centros espíritas de acolhimento e tratamento. Tá certo? Outra coisa, alcança com facilidade o centro das emoções, transmitindo vibrações de afeto direto ao coração do assistido. Porque a pessoa... Isso é uma coisa que eu me perguntava quando eu comecei no Espiritismo. Eu fazia essa pergunta assim, poxa, vem cá, mas se tem tanta gente lá desencarnada, trabalhando lá em cima, por que precisa do nosso auxílio aqui? Me vinha essa dúvida, né? Mas não tem as equipes lá, as equipes médicas e tudo, tá lá nas dimensões espirituais. Por que precisa? Porque precisa. Eles não conseguem enxergar, devido à vibração que a pessoa está. Então, aquele espírito que está numa vibração muito mais baixa, mais negativa, ele não consegue perceber a ajuda. Ele não consegue enxergar a luz. Ele fica ali naquele ambiente escuro, naquele umbral, como eles chamam, estado primitivo, alguns estão nas fases de... Exatamente. Então, esse choque anímico, quando você traz, a equipe espiritual traz que você tem um contato com o médium, esse choque anímico, ele desperta. E ali ele consegue fazer a visualização, vai conseguir ser tratado e aí encaminhado para poder. E não só, isso vai uma legião com ele, né? Você trata um, mas tem uma legião ali que vai ser beneficiada. Cura das dores localizadas no perispírito que se julgam ser do corpo físico. Tem vários casos, né, que a gente vê. Por exemplo, teve um caso interessante. Vocês já tiveram a parte de reencarnação? Já tiveram as aulas? Já? Então, vocês devem saber que na reencarnação, o país que mais pesquisa a reencarnação é os Estados Unidos. Os que mais pesquisam é uma coisa científica, é fora da religião. E um dos grandes pesquisadores, que é um canadense radicado nos Estados Unidos, é o Dr. Ian Stevenson. Então, ele foi buscar em vários lugares do mundo, isso está provado. Então, vocês vejam bem a questão do perispírito. Então, teve uma menina que na encarnação anterior era um homem, era um mercador, e ele foi assaltado e foi esquartejado. Então, cortaram os braços e as pernas dele. Esse crime, o Dr. Ian Stevenson pesquisou e estava lá documentado.
E esse espírito, ele reencarna depois como uma menina. E ela nasceu com uma disjunção, ela não tinha articulação, nem dos punhos, nem dos tornozelos. Ela não conseguia andar. Aí, por que isso? O perispírito dela estava impregnado pela última experiência. Então, ela foi vítima da violência, ela foi esquartejada, e ela nasceu com um problema. Mas ela foi vítima e ela nasce com um problema? Ela não teve culpa. Você vê como é a questão da mente e do perispírito. Aquilo foi tão marcante emocionalmente para aquele espírito que ele, na encarnação seguinte, ele veio com as marcas. No decorrer da vida, ela foi recuperando as articulações e conseguiu andar e tudo, né? Mas veja como é forte essa impregnação no corpo, no perispírito, né? Então a gente tem de tomar muito cuidado. Bom, livro Espírito de Induções Hipnóticas, a Leia e da Auto-Hipnose. Então o passe tem realmente, além da prece, o passe é fundamental na desobsessão. Olha os centros de forças que a gente falou aí, gente. Nós temos aí o corpo físico, o duplo etéreo com centros de forças e o perispírito. Todos se comunicando. Então essa menina mesmo, ela teve a lesão no perispírito, ficou impregnado, né, que ela foi esquartejada. Então, os centros de força, os chakras, são órgãos semimateriais responsáveis pela reciclagem das energias perispirituais para o corpo físico e vice-versa. E é responsável pela vitalização do corpo físico. Tem um dos romances daquela série de Emmanuel, em que um dos personagens, ele assassina com a mão um outro personagem. Na encarnação seguinte, ele, no processo de reencarnação, ele se programa para vir sem o braço que pegou a faca e matou. Quer dizer, veja como é a coisa, né? No processo reencarnatório, a questão da culpa, que meu amigo trouxe ali, ele então, para se redimir, ele pensa, não, eu agora vou vir sem um braço para poder não matar aquela pessoa. Uma pessoa porque eu já matei. Será que isso é o melhor caminho? Nasce um espírito sem um braço, porque ele matou na encarnação passada? Será que não era melhor uma instrução? Não era melhor uma educação? E ele vir normal e, de repente, trabalhar, em vez de ser assassino, em ser uma pessoa que promovesse o bem, trabalhasse com a benevolência, a caridade, etc. Então é isso que a gente tem de se policiar, porque todos nós somos espíritos e podemos ter influências negativas, nos sentirmos culpados e na reencarnação a gente acha que tem de voltar por causa do processo de culpa com algum defeito porque a gente fez um mal no passado. Não, nós somos criados simples e ignorantes. Errou, errei. Assumo o erro, não vou errar mais. Aprendi aqui. Ok? Isso é muito importante, porque é uma das diferenças que nós trazemos nessa nova linguagem do Espiritismo. O Espiritismo voltado para a psicologia do espírito. Tá certo? Os centros de força e os plexos funcionam em conjunto. Ok? E o passe, a irradiação, a água fluidificada e a mudança mental ajudam a reequilibrar os chakras. Então você pode estar lá com seu desequilíbrio, está mal, você toma o passe. Tem alguns médicos que têm mais vidência, que conseguem enxergar esse movimento das energias e falam, a pessoa estava com desarmonia, trabalhamos, saiu em harmonia, e a pessoa se sente mais leve, se sente bem, se sente legal. E é tudo isso aí, tá certo? Porque nós temos todos esses centros, como vocês vão ver, vocês vão estudar isso mais adiante, mas já trouxe aqui uma pescazinha para vocês se deliciarem com esse início de jornada. Então aí, está o fluido cósmico universal, o fluido espírito, o fluido do médium, vão ter energias secundárias, os nadis, que são as comunicações entre o corpo físico e o duplo etéreo. Nós temos atuação no sistema nervoso, nós temos atuação no sistema endócrino, porque esses chakras se relacionam com nossas grandes glândulas.
hipófise, né? Nós temos o timo, tireoide, pâncreas. Tudo aí está relacionado, gente. Tudo está relacionado. E quando você está em processo de obsessão, você vai ter a desarmonia desses centros energéticos. E a desobsessão, através de várias técnicas, vai buscar essa harmonização. Olha aí, ó. Os chakras coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, plexo solar, sexual e básico. E as glândulas aqui representadas, lá em cima, pineal e hipófise, no pescoço a glândula tireoide e paratireoide, na região do tórax ali, o timo, mais abaixo as suprarrenais e o pâncreas, e a parte sexual reprodutiva com os ovários na mulher e os testículos no homem. Então, o chakra coronário mais voltado para a espiritualidade, o chakras básico voltado mais com a parte terrestre. Ok? Então, no processo de desobsessão, nós vamos buscar trabalhar no equilíbrio desse chakra. Né? São 7 principais centros de força, ligados às principais 7 glândulas principais do nosso organismo. Outro método, fluidoterapia. Quem tem ideia? Minha amiga ali. Não, não é cerveja, não. Fluidoterapia aqui não é cerveja, não. Pelo amor de Deus. Hoje é segunda-feira, vá. Na verdade, é uma dúvida com relação ao passe. Eu gostaria de saber qual que é a diferença do passe para a cura prânica, por exemplo. Para o quê? Cura prânica. Cura? Prânica. Trâmica? Prânica. Ah, pânico. Rapaz, aí eu não sei. É porque... Isso aí é de que... Essa paz é hinduísmo? Então, não sei. O passe foi o que a gente colocou aqui. Essa parte sua, você descreve que eu vou tentar fazer uma correlação. Então, eu não sei te dizer se é do hinduísmo, mas é porque assim, minha mãe, ela trabalha aqui, ela é voluntária aqui no Centro Espírita e tal, e aí ela sempre fica me puxando para essas coisas mais de energia e tudo mais. E aí, há uns anos atrás, eu comecei a fazer essa cura prânica, que ela falou que era como se fosse uma cirurgia espiritual. Você fica lá, você deita na cama, praticamente dorme, né? E a pessoa fica trabalhando com a energia do seu corpo, né? Aí tem, às vezes tem a utilização de cristais. Certo, certo. Assim. Aí, como trabalha tanto com energia e tal, eu fiquei meio... Entendi. Em harmonização dos chakras, aí eu fiquei sem entender. É uma base do reiki. É uma base reikiana também. É energia mesmo. Aí tá certo, tá bom. Bom, assim como o passe, essa base que eu estou entendendo, que existem várias, né, terapias corporais. Aqui a gente tem eu tenho algumas colegas que frequentam aqui o centro que tem a formação reikiana. E pode ser presencial ou à distância, igual a gente, como tem a prece, grupo de oração. Nós temos o passe presencial. Eles também têm um tratamento com esse equilíbrio de energia. Você tem também, hoje, uma também que eu achei muito interessante, que eu fiz e gostei muito, que é uma terapia também com ampliação da consciência, que é o chamado Barra Access, entendeu? Em que você trabalha 32 pontos e veio também através de informações, através de mediunidade, em que esses pontos foram delimitados e você tem, através desse tratamento, que é uma sessão em torno de 50 minutos a 1 hora, a possibilidade de trabalhar crenças limitantes, equilíbrio dos chakras, porque você trabalha com energia, você primeiro suga a energia da pessoa, equilibra, e depois você vai trabalhando todos os pontos, e existe o ponto de equilíbrio, ponto da visão, ponto da riqueza, ponto da crença limitante. Então, essa parte que você citou aí, pelo que eu estou captando, é uma terapia que tipo a reikiana, em que você trabalha esses chakras com pontos de energia. Funciona.
A gente já percebe que todas essas terapias que trabalham com o poder da mente, e se o paciente estiver conectado e acreditar no processo, ele ocorre. Quando o reikiano, quando ele recebe a energia reiki, que ele está conectado, ele torna mais receptivo. Exatamente. É como ela falou assim, a pessoa tem de estar receptiva, tem de estar acreditando que vai acontecer. Isso é muito importante. A gente vê muito isso até na prática médica mesmo. A gente vê muitos pacientes que você chega para... Eu sou da equipe de anestesia. A gente vê pacientes que você pega na terapia intensiva, que eu também trabalhei 20 anos em UTI. O doente chega assim e fala assim, doutor, você viu o paciente. Ele chega no consultório pré-anestésico e diz assim, esse câncer aqui eu vou tirar de letra. Eu vou ficar bom. É para fazer cirurgia? Vou fazer. É para fazer quimioterapia? Vou fazer. Gente, às vezes o paciente tem um prognóstico ruim. Você olha assim, pela estatística, ele vai ter 2 anos de sobrevida. Passa 10 anos, o cara está lá, curado. Você pega o outro, que o cara já entra derrotado, velho. Por que isso aconteceu comigo? Ai, meu Deus, qual foi minha culpa? E aí o cara não foca na recuperação. Não vai dar certo, vai complicar e complica. Rapaz, tudo é energia. Outra coisa que a gente percebe, casais, muito tempo de casado, canso de ver isso na terapia intensiva. De uma hora para outra, 40 anos de casado, um paciente adoeceu, teve câncer. Foi parar na UTI, infelizmente, aquele paciente desencarnou. Digamos, o companheiro não tinha nada, entra num processo de depressão, de tristeza, 6 meses depois ele está internado na UTI com câncer. Não vi 1, 2, 10, não. Várias vezes eu vi isso. Agora, o paciente que tem um companheiro que faleceu, mas que, diferentemente, tem uma postura de, não, aceitabilidade, não, ele fez o papel dele, agora eu tenho meus netos, eu tenho um motivo, eu tenho uma coisa para levantar da cama. Esse paciente não vai adoecer. Ele não vai ser obsidiado. Ele não vai ter essa influência negativa. Por quê? Porque ele está de outra vibe. Ele está com outra energia. E se você for ver, tem grupos de pesquisa de longevidade, quando vão atrás desses grupos de pessoas que vivem mais de 100 anos, vão atrás desse pessoal, o que é que eles têm de diferente? É só alimentação? É só exercício? Tem alimentação? Tem. Tem atividade física? Tem. Mas impressionante, o que é que tem de mais importante que tinha em todos os grupos, em todos os lugares do mundo, quem passou de 100 anos, todos tinham, denominador comum, positividade. Eu tenho um motivo para levantar da cama. Eu tenho um propósito. Isso fez diferença. Isso estava em todos os grupos. Um grupo, esse grupo aqui comia peixe, o outro aqui comia carne. Tudo bem, não foi peixe ou carne. Mas todos tinham um motivo para levantar da cama, tinham o que fazer, tinham um propósito, tinham uma meta, tinham um destino a seguir. Então, isso faz diferença. Então, tudo é energia. Perfeita a sua colocação, tá certo? É que eu não tinha entendido o termo. Não sou praticante, mas eu acredito. Tá certo? Eu acredito porque existe muita coisa chamada da literatura quântica, que você vai estudar aqui, nessa jornada, é que você vai abrir a sua mente e o seu horizonte para você conhecer esse universo, o universo quântico, do mundo quântico. Então, esse livro que eu trouxe aqui, do Joe Dispenza, que é Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, é medicina quântica. Tá certo? Tudo é energia. Barra, Access, Reiki, é quântico, é energia. Tudo é energia. Eu tenho um grande exemplo lá em casa sobre isso, né? A minha mãe é interiorana, do interior do Rio Grande do Norte, tem 83 anos de idade. Minha mãe ficou viva com 52 anos. E todo mundo achava que minha mãe fosse enlouquecer, né? Eu achava. Que nada, minha mãe, de boa. Nunca quis morar com nenhum filho, ela era jovem. Mas ela hoje já não é mais jovem. Na pandemia, ela não ia para lugar nenhum, né? Mas ela caminhava todos os dias. E ela parou de caminhar, tudo mais, mas ela dentro de casa. A gente liga para ela até hoje, está bem, está tudo ótimo.
há uns 8 meses atrás. Aí na pandemia ela caiu e quebrou a mão. Mas ela não foi fazer cirurgia, que ela disse que ia ficar boa. Foi para o médico, fez aquelas coisas lá do interior, ficou boa. Em novembro ela sofreu quebrou o fêmur e caiu, que é o contrário, não é o contrário. E a gente ficou muito preocupado, porque ela já estava com 82 anos. Ela disse, eu vou andar. O médico disse, ela vai andar. Ela falou para mim, eu liguei para ele. A gente espera que em 6 meses ela ande. Em 3 meses, minha mãe já não tinha mais cadeira de roda, não tinha mais andador. Tem 6 meses agora. 3 meses atrás, meu irmão faleceu. Eu que fui cuidar do meu irmão lá em São Paulo, quer dizer, pegar corpo, tudo. Minha mãe, ele morreu, não era para morrer, não, mas já que ele morreu, é isso mesmo, vida que segue. Eu falei assim, pô, minha mãe, tudo a senhora é assim que funciona. Era isso, aí a mente. Minha mãe, que tinha aquela depressão que eu falei lá no passado, quando meu pai morreu, eu pensei assim, pronto, vamos perder minha mãe, depressão profunda. Ela falou assim, eu quero ver meus netos formados. E ela já formou 2. Faltam uns 4, tem 85 anos, está lá, firme e forte, não deprimiu. Então, por quê? Porque ela tem um propósito. Então, todo dia ela acorda e tem lá... Também, essas coisas de oração. E ela faz tudo direitinho. Exato. Então, é o quê? Que a gente conversou aqui. A fluidoterapia é tratamento feito com fluidos, através do passe e água fluidificada. Certo? Os fluidos terapêuticos são absorvidos por intermédio dos centros vitais ou chakras, localizados aonde? No nosso perispírito. Ocorre uma mixagem do fluido cósmico universal com o fluido do espírito que interage no processo. Então, essa troca de fluidos, naquela situação que eu trouxe ali do Gregório mesmo, a mãe dele, Matilde, ela vem e se materializa com os fluidos da energia de Gúbio, que estava ali para poder facilitar esse processo. Então, uma das formas de nós tratarmos é com a fluidoterapia. Ok? Mas você tem de quê? Igual a mãe dela lá, você tem de acreditar. Você tem de ter fé. Certo? Esse fluido misto é que restaura e regenera os danos perispirituais e físicos. Então, nós temos, inicialmente aqui mesmo, primeiro se faz uma entrevista aqui no nosso centro, e na entrevista, que às vezes, hoje em dia é um processo de 4, às vezes 3, 4 encontros, é que vai se determinar qual o tratamento para esse espírito que veio aqui nos procurar, no caso, encarnado. E aí, pode ser passe, pode ser fluidoterapia, pode ser também cura, desobsessão. Outra ferramenta importante, simples e fácil de fazer, é Evangelho no Lar, gente. Ok? O encontro de corações naquele momento que proporciona a elevação da vibração espiritual do ambiente e o objetivo é contribuir para o crescimento pessoal dos componentes da família. Então, você reuniu ali, lê um trecho, discute, troca uma ideia, aquilo ali já vai ter uma equipe desencarnada acompanhando, você vai ver que depois, no final da reunião está todo mundo mais leve, todo mundo mais tranquilo, é momento de conciliação. Então, pelo menos uma vez na semana, se conseguir fazer, é ótimo. É o momento de se eliminar as diferenças e de escutar o silêncio da oração e da alma de cada um. É uma reflexão em família, em torno dos ensinamentos, tá certo? Do Evangelho, ponderações e comentários dos participantes sobre o ponto de vista de cada um, e altamente terapêutico, certo? Então, quem está fazendo o Evangelho do Lar aí, revele. Olha, está equilibrado, metade a metade. Podemos melhorar. Em próxima aula, vou perguntar aqui, vamos ver se vai aumentar. Atendimento fraterno, outra opção aí, ó. A entrevista. É a porta de acesso para que o indivíduo ali possa ser atendido com a finalidade de diagnosticar, orientar e sugerir terapias que ele deve utilizar no processo da desobsessão. Tá certo? Mas a gente tem aqui do centro esse atendimento. Orientação à família. Por que orientação à família? Porque a doença não é só do indivíduo. A doença é da família. Todo mundo é acometido, gente. Eu vi isso na prática, com minha mãe, com meu cunhado. Todo mundo é acometido. Então, a família tem de ser tratada. Não é só do indivíduo. E o esclarecimento doutrinário, que vocês vão ver aqui da mediúnica. Tá certo? A gente evita o termo de doutrinador, a gente fala mais de esclarecedor. Porque é conversar com a pessoa. Conversar com aquele desencarnado. Agora, por favor, deixa o indivíduo falar. Tem gente que já chega aqui, lê o livro dos espíritos, já chega, quando o cara vai abrir a boca, não, já sei seu problema, veja bem, não faça assim, não sei o que. Pô, deixa o cara falar, pá. Ou
ouça, você tem de captar a mensagem. Isso é o X da desobsessão. Deixa o Espírito falar, vai ter um momento que você vai ter aquela intuição, vai ter aquela palavra-chave, aí você entra e conduz a conversa. É um diálogo, é uma conversa, é uma terapia. E nós vamos ter as equipes, não só de encarnados, o nosso time aqui, e muito maior a equipe dos desencarnados, tá certo? Eles também têm aqui a ULI deles, dos desencarnados, estão aqui, essas cadeiras não estão vazias, não. Viu? Está todo mundo aí assistindo. Olha a equipe como é, olha lá. Ó. Nós temos o esclarecedor, o médium que está facilitando a comunicação. Você vai ter trabalhadores desencarnados, o espírito que vai ser atendido, e geralmente é um familiar desse espírito. Está ali do lado, porque vai ter um momento que ele vai precisar de alguém conhecido. Aí você pede, olha aqui, veja se você veja sua mãe aí, seu pai. Ele, pô, estou vendo. Vá com ele. Aí depois ele se sente acolhido e aí o tratamento tem mais sucesso. Ok? Então esse grupo promove um intercâmbio dos dois lados da dimensão. O objetivo é o quê? Esclarecer, diálogo, conversa. É naturalizar, gente. Nós temos de naturalizar essa mediunidade. E não sacralizar. Não, poxa, eles estão lendo meu pensamento, eles são deuses. Não, são pessoas igual a gente. Estamos precisando de nosso auxílio. Conversa. Certo? Pensamento e lembrar da nossa cota social. O que é que você está fazendo pela sociedade? Isso é uma coisa que ajuda muito a evitar a obsessão. É uma das formas de tratamento, é você fazer essa troca. Então, quando você começa a fazer as ações de bem, você vai ser ajudado por toda uma legião do bem. E vai evoluir. A caridade, não aquela caridade de querer mostrar com a mão direita o que faz a esquerda, não. A caridade tem de ser feita com a ideia de se integrar essa habilidade para que ela passe a ser uma bondade do espírito. Que você faça de uma forma fluida. Quem é o principal agente da desobsessão? Foi a palavra final. Vamos ver se vocês captaram a mensagem. Você mesmo. O obsidiado, se não procurar renovar-se diariamente num trabalho perseverante de autodomínio ou autoeducação, progredindo em moral e edificação espiritual, jamais deixará de ser obsidiado, ainda que seu primeiro obsessor se regenere. Sua renovação moral, portanto, será a principal terapêutica nos casos que ele possa agir. Ou seja, é o que meu amigo falou ali, o que perturba a mulher. Tem de buscar o quê? O autoconhecimento. Para poder fazer o quê? Se modificar e modificar o seu entorno. Ok? Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas uma outra alma humana. Ou seja, igualdade. Então vamos receber aqui esses espíritos que estão em sofrimento, vamos tratá-los com respeito e com igualdade. Nada de botá-los em pedestais, nada de sacralizá-los, tratar com igualdade e ouça, vamos ouvi-los. Eu agradeço a atenção de todos e me coloco aqui à disposição para Roberto e vocês, ok? Muito obrigado.